Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem, com muita saúde, tá? Vamos começar agora a nossa segunda unidade, falar um pouquinho sobre aquilo que a gente vai trabalhar nessa segunda unidade. Vamos iniciar aí o nosso assunto novo sobre teoria do pagamento, tá certo? Quero dizer para vocês que esse é um momento, né, muito difícil para todos nós, né? Eu acredito que está sendo bastante trabalhoso e bastante cansativo para todo mundo, mas o que eu quero dizer é que a gente não pode deixar a peteca cair, né? Vamos seguir em frente, vamos tentar fazer o nosso melhor, tá certo? Eu sei que tem dias que a gente tá mais fraquejado, pelo menos comigo isso vem acontecendo, né? Tem dias que a gente está mais sensível, né? Eu que estou passando aí todo esse período realmente em casa, acho que saí só uma vez para resolver um negócio no banco, de hora marcada, né? Tentando aí seguir, né, as recomendações das organizações mundiais de saúde, tentando realmente fazer minha parte, tá? E acredito que a maioria de vocês, aqueles que podem, também estão tentando seguir essa linha, né? Mas às vezes é bastante cansativo, né? Não sei se vocês coadunam desse meu mesmo pensamento, né? Vai ficando cada vez mais difícil e mais exaustivo dar conta de tanta coisa em curto espaço de tempo, né? Quem um dia, eu pelo menos quando pensava em home office, achava que era uma coisa, né? Quando na verdade a gente precisa de muita organização, precisa saber dividir o nosso tempo, né? Enfim, mas é isso, né? Vamos dar continuidade, vamos tentar nos concentrar, tá, gente? E na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre a nossa segunda unidade, tá bom? O que a gente vai aprender, né, na segunda unidade? Vamos junto? Bem, gente, então a nossa segunda unidade ela vai ficar, né? Nós vamos conversar basicamente sobre dois pontos principais, que seriam a extinção das obrigações e a transmissão das obrigações, tá? Então, como a maioria das coisas, nada nasce para ser eterno, né? As obrigações, elas também não são eternas. Chega um determinado momento em que elas são extintas, ou por um cumprimento natural, né, espontâneo dessa obrigação, que seria o ato de pagar, do pagamento, que a gente vai já conversar sobre isso, ou vai girar em torno de outras formas especiais de extinguir essas obrigações, consignação, subrogação, e a gente vai ter um momento oportuno de estar falando sobre cada uma delas, tá certo? E também vamos conversar no finalzinho da unidade 2 sobre a transmissão das obrigações, né? As obrigações, elas não são estáticas, elas podem ser transmitidas, elas podem circular, tá certo? Dentro da sociedade, a gente vai estar conversando sobre cessão de crédito, cessão de débito, de contrato, etc, tá bom? Vamos ter um momento, uma ou duas aulas para estar conversando sobre essa transmissão das obrigações, tá? E aí, a maneira como eu vou avaliá-los, né, tá lá direitinho, eu vou estar trazendo, tá, um fórum com caso prático, certo? Provavelmente em torno do assunto da extinção das obrigações e também uma atividade complementar aí, valendo 3 pontos. Também estou pensando em fazer alguns casos práticos, tá bom? Valendo aí 3 pontos para que vocês me respondam, vão ter o prazozinho corretamente e aí a gente vai colocando as datas, porque eu vou ter que primeiro terminar de falar sobre pelo menos essa parte da extinção das obrigações para estar postando essas atividades e aí eu vou avisando para vocês. Eu já coloquei inclusive as datas lá no plano de disciplina, a gente vai tentar ao máximo tentar seguir, né, aquilo que está lá. Mas como todo plano, ele pode vir a ser alterado no decorrer do percurso, tá? Mas vamos tentar colocar essas datas com antecedência para vocês, tudo bem? Então vamos começar o assunto de hoje, vamos junto? Bem, gente, então a obrigação ela pode se extinguir por diversas formas, né? E uma delas é através do cumprimento voluntário dessa obrigação, do cumprimento espontâneo dessa obrigação, que a gente vai dar o nome de pagamento. Então veja que por esse conceito, o pagamento ele não seria propriamente, né, quando a gente coloca essa expressão na nossa cabeça, pagamento, já vem à nossa mente que pagar seria dar dinheiro, né? Seria a gente pagar alguém com a quantia em dinheiro, em espécie, tá? Mas muitas vezes o termo pagamento, ele de uma forma mais ampla, ele não vai significar isso, né? Então pagar, na verdade, o pagamento significa extinguir
de modo voluntário e espontâneo determinada obrigação. E como a gente viu na unidade 1, as obrigações, elas podem se dividir em diversas modalidades, de acordo com o seu objeto, não é verdade? Ela pode se dividir em obrigação de dar, fazer e não fazer. A depender da variedade dessas modalidades de obrigações, tá certo? Nós vamos ter uma maneira diferente de pagar. Então, por exemplo, se eu tenho uma obrigação de dar coisa certa, dinheiro. Estou devendo R$5.000 ao João. A partir do momento que eu dou esse dinheiro, esses R$5.000 para o João, tá certo? Eu estou quitando com a minha obrigação. Estou extinguindo a obrigação através do pagamento, que é esse cumprimento voluntário da obrigação, tá? Mas se o João, vamos colocar, está me devendo uma obrigação de fazer, ou seja, ele ficou responsável em fazer os móveis da minha casa. Tá? Então, o pagamento não será mais, né, dar a quantia em dinheiro, mas vai ser o quê? Realizar, né, a feitura desses móveis. Tá? Então, a partir do momento que o João faz os móveis, ele está o quê? Cumprindo, ele está pagando a obrigação dele, tá certo? Está cumprindo aí com a parte dele, com a obrigação dele. E nós temos a obrigação de não fazer, que significa um ato de se abster. Então, durante o período que eu estou me abstendo de realizar aquele ato, eu estou cumprindo aí com a obrigação de não fazer. Se eu fiquei obrigada a não revelar o segredo de uma empresa, o tempo que eu estou sem revelar esse segredo, eu estou pagando, eu estou cumprindo com a minha parte, estou cumprindo com a minha obrigação. Tá? Então, sedimentando aí o que a gente falou, né, Clóvis Bevilacqua, ele vai dizer o quê? Que no primeiro sentido, o termo pagamento é o modo de cumprir as obrigações de dar, ou mais particularmente de dar somas em dinheiro. Então, quando a gente pensa na palavra pagamento, a gente está pensando em quê? Ah, eu preciso dar aquele dinheiro para alguém, tá certo? Num sentido mais estrito. Agora, num segundo, ou seja, de uma maneira mais ampla, a satisfação, o pagamento seria a satisfação do prometido ou devido em qualquer variedade de obrigação. Então, veja, né, que ele coloca aqui, né, qualquer variedade de obrigação. Ou seja, vai depender a maneira de pagar, né, vai depender da variedade, da modalidade de obrigação, se é de dar, fazer ou não fazer, ok? E esse pagamento, assim como as obrigações, ele apresenta elementos que a gente vai passar a estudá-los agora. Vamos todo mundo junto? Vamos nessa. Então, vamos lá os elementos, né? Nós temos, gente, dentro da teoria do pagamento, né, 3 elementos fundamentais desse pagamento. O vínculo obrigacional, o sujeito ativo do pagamento e o sujeito passivo do pagamento. O que seria esse vínculo obrigacional? O vínculo obrigacional é a própria causa do pagamento, é o fundamento desse pagamento. Vou colocar aqui o laserzinho. É o fundamento desse pagamento, tá? Ou seja, é a causa, né? Então, é o porquê que o devedor ele deve cumprir com aquela determinada prestação. Então, vamos lá para aquele nosso exemplo. Se eu estou devendo R$5.000 a João, né? Esse meu vínculo obrigacional, esse meu dever de pagar esses R$5.000, ele nasceu por conta de um contrato de mútuo, ou seja, um empréstimo que o João fez em relação à minha pessoa. Ele me emprestou 5.000 e agora eu tenho que devolver, tá certo? Tenho que restituir esse valor que foi desfalcado do patrimônio do João, tá? Logo, o meu elo nasce a partir desse contrato de mútuo, né? A partir desse contrato de mútuo. Então, esse vínculo obrigacional é muito importante ser caracterizado dentro do pagamento, sob pena de, se ele não existir, incorrer aí num pagamento indevido, que a gente vai estudar lá na última unidade, tá certo? Muito bem. E aí nós temos um segundo elemento que seria o sujeito ativo, gente, do pagamento. Né? Ou seja, aquela pessoa que deve realizar o pagamento. Quem é que deve realizar o pagamento? O devedor, tá certo? O devedor da prestação, que a gente vai chamar aqui, na teoria do pagamento, de solvens, tá certo? E o sujeito passivo do pagamento, né, é aquele que deve receber o pagamento. Quem seria? O credor, né? Aquele que vai receber o pagamento, que a gente vai chamar, dentro da teoria do pagamento, de acíperes, tá? Então, veja que dentro desse meu exemplo, quem é o devedor dos R$5.000? Eu, Renata. Quem é a credora? O João.
Então, eu, Renata, sou o sujeito ativo do pagamento, porque eu que tenho que realizar o pagamento desses R$ 5.000. E o João, que é o credor, é o sujeito passivo do pagamento, porque é ele que deve receber esse pagamento. Se vocês estiverem prestando bastante atenção, vocês devem estar percebendo, né, que ocorreu aqui uma inversão do polo obrigacional. Porque quando a gente estudou os elementos da obrigação lá atrás, né, quando a gente estava estudando os elementos da obrigação, nós vimos que dentro da obrigação, né, o sujeito ativo é o credor e o sujeito passivo é o devedor. Tá certo? Quando a gente vai falar de teoria do pagamento, esses polos eles se invertem. O sujeito ativo do pagamento é o devedor, que é o mesmo sujeito passivo da obrigação. A gente tem que ter cuidado com isso. E o sujeito passivo do pagamento, que é o credor, é o mesmo sujeito ativo da obrigação. Então, vejam aqui que ocorreu uma inversão dos polos. Então, para sedimentar o que a gente acabou de falar, vamos voltar ao nosso exemplo. Então, eu, Renata, sou a devedora, ou seja, sou o sujeito ativo do pagamento, porque eu tenho que realizar, eu que vou ter que realizar esse pagamento. Mas, ao mesmo tempo, eu sou o sujeito passivo da obrigação, ou seja, aquele que estou incumbido de cumprir com aquela determinada obrigação, tá certo? Em contrapartida, o João, ele é o credor, logo ele é o sujeito passivo do pagamento, porque ele vai receber esse pagamento. Ao mesmo tempo em que ele é o sujeito ativo da obrigação, porque ele tem o poder de exigir o cumprimento da obrigação, caso eu não faça no tempo combinado. Tudo bem? Então, vamos passar agora, gente, a estudar nessa segunda parte a natureza jurídica desse pagamento, ok? Vamos lá. Antes de adentrarmos na discussão sobre a natureza jurídica do pagamento, né, eu achei interessante colocar aqui para vocês, né, tá, que o pagamento ele não é a única forma de extinção das obrigações, existem outras formas de extingui-lo, tá certo? O pagamento seria aquele cumprimento voluntário da obrigação, natural. Tá? Mas além deles, existem outras formas, como a consignação em pagamento, a subrogação, a imputação, a dação, a novação, compensação, confusão, remissão, dentre outras, transação, arbitragem, tá? Que nós vamos estar discutindo no decorrer da nossa segunda unidade, tá certo? E vocês vão estar estudando também outras formas especiais em outras disciplinas, como, por exemplo, a transação dentro do direito contratual, a arbitragem dentro do processo civil, tá certo? Então, é só para citar que existem aqui outras formas especiais de extinguir as obrigações, tá? Que não só o pagamento propriamente dito, né? O cumprimento voluntário, espontâneo aí dessa obrigação, tá? No momento oportuno, a gente vai estar falando de cada um deles, tá bom? Vamos dar continuidade aí à teoria geral desse pagamento, estudando agora a natureza jurídica do pagamento. Vamos junto? Bem, gente, então agora, a partir de agora, a gente vai discutir sobre a natureza jurídica do pagamento. Toda vez que a gente for falar sobre a natureza jurídica de algo, o que a gente vai estudar? Né? As teorias explicativas sobre aquele determinado instituto. Então, a perguntinha que a gente deve ter em mente é: o que é isso para o direito? Ou seja, o que é o pagamento para o direito? Tá? E aí existe um consenso na doutrina de que o pagamento ele seria nada mais do que, tá, um fato jurídico. Tá? Então, a gente vai lembrar aí do conceito de fato jurídico, né? Fato é todo acontecimento, né? E jurídico é todo acontecimento que tem relevância para o direito, né? Que existe alguma consequência jurídica, tá? Então, o pagamento seria um acontecimento que tem relevância, que traz consequências dentro do âmbito jurídico. E aí nasce uma discussão na doutrina, uma celeuma, né? Se o pagamento seria um ato jurídico em sentido estrito, em estrito senso, ou se ele seria um negócio jurídico, tá certo? E aí a doutrina ela se divide em duas correntes e a gente vai analisar cada uma delas. Vamos junto? A primeira corrente vai entender que esse pagamento é um ato jurídico em sentido estrito. E para a gente entender essa primeira corrente, tá? É necessário que a gente relembre aí Direito Civil 1, né? O conceito de ato jurídico em sentido estrito. Lembram daquele gráfico, né? Que eu desenhei para vocês sobre o fato jurídico? E lá naquele gráfico tem o ato jurídico em sentido estrito, que a gente conceituou como sendo toda ação humana, tá certo? Que traz consequências
pré-determinadas em lei, né? Então, vai ser uma ação humana lícita, cujos efeitos já estão previstos na lei, tá? Então, a primeira corrente, vamos ler aqui, né? Vai entender que esse pagamento seria um ato jurídico em sentido estrito, ou seja, seria um ato jurídico, pois o pagamento é um simples comportamento do devedor. Veja aqui que você está diante de uma ação humana, vamos lembrando aqui do conceito, sem conteúdo negocial, cujo principal e único efeito, previsto pelo ordenamento jurídico, é a extinção da obrigação. Então, vamos relembrar do conceito. Então, o ato jurídico em sentido estrito é uma ação humana cujos efeitos estão previamente determinados em lei. Olha o que a doutrina que defende que o pagamento é isso diz. Então, ele vai dizer, o pagamento é um simples comportamento humano, né? Um comportamento do devedor, ou seja, um comportamento humano, uma ação humana, né? Cujo principal efeito e único efeito é previsto pelo ordenamento jurídico, ou seja, o efeito já está pré-determinado em lei. Que efeito é esse? A extinção da obrigação, tá? Então, é isso que vai entender a primeira corrente. A segunda corrente já vai entender que se trata de um negócio jurídico. Vamos a eles? Então, gente, a segunda corrente vai entender que o pagamento se trata de um negócio jurídico. Vamos relembrar aí o conceito do que seria negócio jurídico. Negócio jurídico é ligado aí à autonomia de vontade, à liberdade negocial. Ou seja, o negócio jurídico nada mais é do que um ato jurídico também em sentido amplo, tá certo? Ou seja, uma ação humana, né? Cujos efeitos é decorrente da manifestação de vontade das partes, né? Desde que não seja aí contrários à lei, à ordem pública e aos bons costumes, não é isso? Então, esse negócio jurídico, os efeitos não são pré-determinados em lei. Dentro do negócio jurídico, existe uma liberdade negocial em que os seus efeitos, tá, vai depender da autonomia das partes envolvidas nele, tá? Então, essa segunda corrente vai entender que o pagamento nada mais é do que um negócio jurídico. Por quê? Vamos relembrar do conceito que eu acabei de dar e vamos ler aqui a segunda corrente. Essa segunda corrente vai identificar o pagamento, né, mais do que um simples comportamento, mas como uma declaração de vontade, olha aí a manifestação de vontade, né? Acompanhado de um elemento anímico complexo que é o ânimo solvante. O que é o ânimo? A vontade de solver a dívida. Tá? Então, para eles, esse pagamento é muito mais do que o simples comportamento, mas ele vai nascer da vontade do devedor de realizar o pagamento, de cumprir o pagamento. E aí vem esse elemento aí do negócio jurídico, né, que é o ânimos, né, que é a autonomia de vontade, e por isso que essa segunda corrente vai entender que o pagamento se trata de um negócio jurídico, tá? E qual dos dois, professora, eu devo adotar, né? Bem, gente, nós ficamos aqui com a opinião, né, eu pelo menos, vocês podem adotar o que vocês entenderem melhor. Essa é uma discussão acadêmica, né, que tem repercussão mais dentro da academia. O que eu quero dizer com isso? Que ela não vai ter tantas consequências práticas, tá? Mas eu fico aqui com a opinião de Pablo Stolze. O que ele vai dizer? Em nossa opinião, não se poderá adotar a posição definitiva a respeito do assunto. Somente a análise do caso concreto poderá dizer se o pagamento tem ou não natureza negocial. Então, eles nos ensinam, Pablo, que nós devemos nos ater ao caso concreto. E se a gente identifica ali, né, esse elemento negocial, ele teria natureza de negócio jurídico. Se nós não conseguimos identificar, ele teria natureza aí de ato jurídico em sentido estrito. Mas o certo é que pagamento é um fato jurídico, tá certo? Então, era isso que eu queria conversar com vocês na aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido, né? Nas próximas aulas, a gente vai dar continuidade sobre a teoria do pagamento. Vamos estudar aí as condições subjetivas e as condições objetivas, tá? E depois os pagamentos, as formas especiais de pagar, né? Na verdade, as formas especiais de extinção da obrigação, né? Consignação, subrogação e aí vai, tá bom? Bem, gente, é isso, né? Fiquem com Deus, espero que estejam todos muito bem. Qualquer dúvida, vocês podem estar colocando aqui no fórum Tira Dúvidas, tá certo? Sobre a aula de hoje, tá? Fiquem com Deus, uma boa semana, um bom final de semana para todos, tá? E é isso, força, tá? Bye, bye, até a próxima.